Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Todos estão bem? Estão, né? Todos estão bem. Então, eu tinha dito para vocês que eu ia participar de uma live, né? Com a minha amiga. Mas não deu, a conexão não deu. Então, acabou que eu não participei. Mas eu tava com medo, gente. Eu tava com um pouco de medo, sabe? De participar. Mas ela me convidou, né? Eu falei, vou aceitar. Eu aceitei, mas não deu certo. Mas eu quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas. Eu quero mandar um abraço pro Reinaldo. Reinaldo tá ali todo dia vendo tudo meu. Ô, Reinaldo, Deus abençoe sua vida, tá, Reinaldo? A Zilda, minha irmã. Ô, minha amada irmã. Eu tô falando aqui, ela tá aparecendo lá, gente. Perguntando da live. Oh, meu Deus do céu, que não aconteceu. O Milton, né? O Cláudio, o Rodrigo Barbosa e o José Paulo. Esses são os nomes que eu falei hoje, né? E cada dia eu vou falando o nome de algumas pessoas, porque sempre eu tive costume, né? As pessoas gostam, né? Porque elas veem os meus vídeos. Então, acho que eles pensam assim, vamos ver se ela vai falar meu nome hoje? De repente, né, escapa, a gente fala o nome das pessoas, porque é muita gente, né, gente? Eu tô fazendo vídeo e as pessoas estão aparecendo ali em cima, sabe? Oi, Toninha, sabe? Boa noite, Toninha, bom dia, boa tarde. Então, é assim, é muita gente. Graças a Deus, eu quero que aumenta mais. Mas, gente, eu gostaria de falar com vocês hoje uma palavra bem séria. Às vezes a gente passa por um momento difícil na nossa vida, né? A gente reclama, né? Você não reclama? Ah, eu não reclamo não, gente. Eu não reclamo. Não reclamo não. Eu deixo quieto, eu oro, eu falo com Deus, eu peço para Deus uma direção, eu peço para Deus uma saída, sabe? Porque não adianta a gente ficar lamentando, questionando Deus, o porquê disso, o porquê daquilo. Vocês que lê, eu acredito que todo mundo lê um pouquinho da Bíblia, né, gente? Eu acho que é difícil alguém que não lê a Bíblia nunca. Eu acho que só os adolescentes, assim, né, jovenzinhos. Mas nós que somos adultos, eu acho que a gente sempre lê um pouco da Bíblia, né? Nem que seja um versículo 2 da palavra de Deus. Porque a Bíblia, quando ela fechada assim, ó, ela é um livro. Mas quando você abre, ela é a boca de Deus falando conosco. Então, eu estava lendo a Bíblia, eu até estava preparando, né, para a live, que eu ia participar lá com uma minha amiga. Eu vi a passagem da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus se encontrou com aquela mulher na entrada da cidade de Naim. Será que Jesus não sabia que ele ia se encontrar com um defunto no caminho? Sabia? Claro que sabia. Ele sabia porque Jesus sabe de tudo. O que está lá na frente para acontecer na nossa vida, ele sabe. Então, eu tenho certeza que ele fez aquele caminho e com muita gente. Porque onde Jesus passava, ele não precisava convidar ninguém. Ó, vem comigo, me segue. Não. Só porque ele fazia muito milagre, o povo seguia Jesus. Então, vinha ele com a grande multidão. Mas na porta ali da cidade de Naim, ele se depara com uma grande multidão de novo também. Só que entre aquela multidão se ouvia choro, lamento, né? De uma mãe que era viúva. A Bíblia diz que ela era viúva e ela só tinha um filho. E aquele filho, por acaso, ficou doente e morreu. Então, aquela mulher estava bem desesperada, né? Pensa, ela estava bem desesperada. Ela sozinha agora, né? Já perdeu o marido. Agora perder o filho também, né? É bem triste, é lamentável, né? Quando a mãe perde um filho e aquela mulher já não tinha ninguém por ela. Agora perde o filho também. Mas o que Jesus faz?
Jesus manda parar o enterro. Jesus manda parar o enterro. E o enterro para. Então o pessoal pensa, por que que ele mandou parar o enterro? Por que que ele mandou parar? Ele mandou parar porque ele queria trazer alegria de novo para a vida daquela viúva, para a vida daquela mãezinha. Eu nunca perdi nenhum filho, gente, mas eu não faço nem ideia como que é perder um filho. Deve ser muito triste, deve ser agoniante ver o nosso pedaço ali, né? Uma parte nossa dentro de um caixão. É muito triste. Mas Jesus manda que aquele enterro para. E aquele povo para, né? Para ver o que Jesus ia fazer. O que Jesus fez? Jesus ressuscita aquele morto, gente. Ele pede para alguém tirar aqueles panos, aquelas coisas. Antigamente embrulhavam o defunto, né? Ficava parecendo uma múmia, não ficava? Ficava. Então Jesus manda o povo, né? Solta esse rapaz. E Jesus dá vida para ele de novo e entrega ele vivo para a mãe dele. Pensa a alegria dessa mãe, gente. Aquele choro desesperador se transforma em choro de alegria. Choro de alegria. E a gente, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente esquece, né? Que lá na frente tem uma vitória para nossas vidas também. Daqui a pouco a gente vai chorar de alegria. Porque o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele sabe da angústia da nossa alma. Às vezes a nossa alma grita dentro de nós, de tão grande o nosso desespero. Mas pensa você que Deus não está vendo? Que Deus não sabe? Ah, ele sabe tudo. E ele vem ao nosso encontro, assim, sabe, no seu último instante, porque ele sabe do nosso limite. Ele conhece o nosso limite. Então, nessa hora, ele chega e ele traz o consolo do céu. Ele traz a paz que você precisa, a paz que eu preciso. Vocês pensam que eu não passo por um momento desesperador na minha vida? Quem que não passa? Eu passo. Já passei muitos. Passei muitos. Mas assim, na última hora, Jesus aparece e me dá as mãos, assim, sabe? E ele me tira daquele sufoco. Aí agora eu já vou chorar de alegria, sabe? De paz no meu coração. Porque eu sei que Jesus apareceu na minha vida, assim, na hora que eu mais precisava. Jesus aparece. A nossa vida é assim, gente. Na mesma hora que nós estamos muito bem, a gente já não tá bem. E é a vida, não tem por onde a gente correr. Não tem por onde você se esconder. Se esconder de problema, não tem. Porque você sai de um problema hoje, amanhã tem outro para você enfrentar. Mas nós temos que enfrentar de boca fechada. Quando a gente abrir a boca, a gente abre a boca para pedir misericórdia para Deus, pedir compaixão para Deus, pedir que Deus venha ao nosso encontro, que Ele nos dê força. Porque tem hora que nos falta força, não falta força? A gente não fica bem desanimado, achando que tudo acabou? Não, não acabou não, não acabou não. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chega de manhã bem cedo. Então, depois de um choro de tristeza, chega o choro de alegria. O sofrimento é para todo mundo, gente. As pessoas às vezes estão lá em cima, de repente estão lá embaixo. Vocês se lembram de Moisés? Vocês se lembram? A ordem veio que era para matar todos os meninos e deixar as meninas. Mas a mãezinha de Moisés soube esconder o filhinho dela. Eu não sei como, né? Eu não sei como. Porque em todas as casas que tinha menino, o menino era morto. O menino era morto. Mas Moisés não, a mãe dele conseguiu guardar ele tão bem que ele não foi morto. Mas o que a mãe de Moisés faz? A mãe de Moisés sabe que a filha do rei lá, do homem grande, se banhava lá num riacho, né? Onde a água com certeza que era ladeira, né? Que descia. Então tá lá a filha do rei
se banhando com as amigas, né? Com as empregadas, funcionárias, não sei quem. Uma turma de moça ali fazendo farra naquele rio. E quando ela escuta um choro de uma criança, e ela para, e ela olha, ela vê um cestinho que vai descendo o rio abaixo. Então ela pede para uma daquelas moças segurar aquele cestinho para ela ver quem estava dentro daquele cestinho. Quem estava dentro do cestinho, gente? Era Moisés, um bebezinho, bem, né, novinho, devia ter assim, uns 2 meses, não sei, eu não sei. Mas só que antes a mãe de Moisés foi muito inteligente. Praticamente ela sabia que a filha do rei estava ali com as meninas. Então ela ponha o menino, o bebê, dentro do cestinho e fala para a filha: Filha, você vai na beira do rio, vai acompanhando o cesto para ver aonde vai parar, para ver se alguém vai pegar este menino, porque a ordem veio para matar, mas eu não ia aceitar matar meu filho. Então a menina segue, né? A adolescente segue o cestinho. E de repente ela vê, ela fica muito feliz, porque o irmãozinho dela não vai ser morto, gente. Olha que coisa linda. Então, a filha do rei pega aquele cesto e vê aquela criança. Então ela pega Moisés e diz para aquelas meninas: Não, esse não vai morrer, não. Eu vou criar esse menino. Eu vou ficar com ele para mim. Ele vai me ajudar. Então a menina já corre lá e já fala para aquela moça: Olha, eu conheço uma mãe que ela teve filho esses dias. É claro que ela ia dizer, né? Ela é a mãe dessa criança. Não, ela foi muito esperta. Ela diz: Eu conheço uma mulher que teve um filho. Então, ela amamenta. Se você quiser, eu posso chamar ela para você conversar com ela. Ela pode amamentar o seu filho. Então a mãe de Moisés vai falar com aquela moça, muito feliz. Gente, eu penso que o coração daquela mulher batia até do lado errado, por saber que aquela criança ia ser criada num palácio, gente. Num lugar maravilhoso, onde ele ia ter de tudo. Talvez coisa que ele nunca teve na vida. Ele ia ter, porque agora ele vai morar num palácio. Ele vai ser filho de da filha de um rei. Então, ela chama aquela mulher e conversa com ela. E ainda paga para aquela mulher. Então você cria meu filho, amamenta ele. Porque o leite materno, todo mundo sabe, né, que é um remédio, é uma vitamina para a criança. Agora, além daquela mulher criar o filhinho dela, que ela amava tanto, ela amamentava ele, ainda ganhava dinheiro todo mês para cuidar daquela criança. Mas chega a hora dessa criança ser entregue, né? Ser entregue para aquela mulher. Aí aquela criança vai para onde, gente? Para o palácio. Aquela criança agora tem tudo que ela precisava. Tinha tudo, tudo. Se tornou um homem rico. E ele está lá no palácio. Mas ele não sabia que um dia ele ia sair do palácio e ele ia para o deserto, gente. Pensa comigo. Você que reclama tanto da sua vida aí, você que lamenta tanto da sua sorte. Moisés sai do palácio e vai para o deserto agora. Vai levar aquele povo, vai conduzir aquele povo para a terra que Deus prometeu, aonde manava leite e mel. Sem contar que foi tão difícil para tirar aquele povo da mão de Faraó, porque todo dia que Moisés ia lá com a proposta, Faraó não queria, dizia que liberava. Só que na hora de liberar o povo, Faraó dava para trás. Não vou liberar. E começaram a vir as pragas, né? Vir as pragas para Faraó. Deus mandava as pragas para Faraó, para ver se amolecia o coração de Faraó. Foram 10 pragas que Deus mandou para Faraó. Mas o Faraó com o coração duro. O coração muito duro. Como hoje tem gente do coração tão duro, de pedra. Coração que não perdoa. Coração que não ama. Coração que não faz o bem para ninguém. Coração egoísta que só quer para ele. Coração que não ajuda ninguém. Tá vendo a pessoa morrendo de necessidade, mas não tem coragem de abrir a mão. Não tem coragem de dar um abraço.
É desse jeito, coração de Faraó. Mas chega uma hora assim que não tem jeito, Faraó tem que liberar o povo. E agora Moisés segue com aquele povo. Mas era muita reclamação no caminho, muito questionamento. O povo dizia para Moisés: Moisés, você trouxe a gente de tão longe para morrer aqui, Moisés? Podia ter deixado a gente lá mesmo. E Moisés fica, né? Eu não sei o que Moisés falava, mas com certeza que Moisés pensava: nossa, eu estava no palácio, eu estava num lugar tão bom, eu tinha tudo, ninguém ficava me cobrando, pegando no meu pé. Agora esse povo fica me questionando o tempo todo. Gente, é desse jeito a nossa vida. A nossa vida é como roda gigante. Uma hora nós estamos no meio, uma hora nós estamos primeiro lá embaixo, depois nós estamos no meio. Aí nós estamos lá em cima. Mas a gente esquece que a roda ela gira. Quando vê, você está lá embaixo de novo. Mas nem por isso a gente vai ficar lamentando da vida, vai ficar reclamando da sorte. Não. Você tem um sonho aí, não tem? Ah, tem. Eu tenho certeza que você tem um sonho aí. O sonho de Moisés era de chegar à Terra Prometida. Ele não conseguiu, ele não alcançou, né, a Terra Prometida. Mas uma coisa ele conseguiu, foi acabar com o povo de Faraó. Porque quando Moisés chega na beira do mar, ele olha para frente, ele vê o mar. Ele olha para os lados, vê montanha. Ele olha lá atrás, está o povo de Faraó vindo que nem uns loucos, todo armado até os dentes, para acabar com o povo de que estava acompanhando Moisés. Mas no último instante, oh, como Deus é lindo, gente. Deus faz o quê? Deus abre o mar. Olha que coisa linda. Ai, se eu pudesse estar lá para me ver as águas abrindo assim, o povo atravessando. E quando o mar abre, o povo atravessa, começa a atravessar. A Bíblia diz que é em terra seca. Não era no lamaceiro, não. Era em terra seca. Então, quando o faraó chega, a água ainda tá, o mar ainda está aberto. Então, o faraó fala: é agora, eles passaram, vamos pegar esse povo, nem que seja lá do outro lado, mas nós vamos pegar. Mas quando Deus espera aquele povo tudinho entrar, o povo de Faraó dentro do mar, quando tá todo mundo lá dentro do mar, ó, a água fecha, o mar fecha de novo e destrói Faraó com a sua tropa inteira, que estavam armados até os dentes para pegar o povo que acompanhava Moisés. E quantas vezes as lutas te perseguem, as lutas te cercam de todos os lados. Mas não se esqueça que a porta vai se abrir e que você vai passar e que você vai cantar o hino da vitória. Você está entendendo a palavra? Quem sabe você precisava muito de ouvir essa palavra hoje. Não questiona Deus por nada, não questiona. Deixa Deus agir na tua vida do jeito que Ele quiser. Mesmo na prova, na dificuldade, na luta. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fica com essa palavra pro teu coração, tá bom? Porque o meu celular já mandou eu parar, que eu já falei bastante. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa continuar abençoando, porque abençoado vocês já são. Para de questionar Deus e começa a agradecer, que as bênçãos virão, tá bom? Deus abençoe vocês e ficam com Deus. E eu amo vocês. Ficam com Deus. Amém?